Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Feliz aqui de estar com você nesse último dia de escola bíblica dominical do ano de 2020 da nossa igreja, o Brasil para Cristo, lugar de vida. Amém? Então nós vamos dar continuidade na nossa lição. Esse livro que nós estamos tratando, que é Examinai as Escrituras. Mas antes disso eu queria fazer uma oração com você em nome de Jesus, para que Deus possa nos abençoar. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos da graça do Senhor, da unção de Deus, nós precisamos das mãos poderosas de Deus em tudo que nós nos predispormos a fazer. Então é para isso que eu convido você a orar, para que Deus possa abençoar essa aula, a minha vida, a sua vida, e que nós possamos sair daqui edificados em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, para a glória do Teu nome, estamos aqui diante da Tua presença para mais uma aula de escola bíblica dominical. Que o Senhor possa abençoar esse momento. É um momento curto, mas um momento importante para a tua igreja, para o teu povo, e nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia e da tua bênção sobre a nossa vida. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar aqui no nosso livro da lição 17, que é a Bíblia e o comportamento cristão. Página 117 do livro. E o que nós podemos dizer da Bíblia e do comportamento cristão, hein? Eu já começo aqui a lição de hoje fazendo uma pergunta a você. Você acredita que o comportamento cristão, o seu comportamento, o meu comportamento, devem ser norteados pela palavra de Deus? Certamente que sim, não é verdade? Em tudo aquilo que nós formos colocar as nossas mãos, em tudo aquilo que nós fizermos, seja no nosso âmbito familiar, seja no nosso âmbito profissional, social, dentro da igreja do Senhor, tudo aquilo que nós formos fazer, nosso comportamento, nossas ações devem ser baseadas na palavra de Deus. Como isso é importante. A palavra de Deus, ele é o manual do cristão, é o manual de vida do cristão. Quando você compra um produto novo, por exemplo, uma televisão, um aparelho de som, uma geladeira, qualquer produto que você compre e você se depara com uma dificuldade quando você vai utilizar esse produto, o que você faz? Nós não vamos lá e pegamos o manual do aparelho e lemos o manual e entendemos como tirar proveito do máximo que aquele aparelho pode nos dar. Não é assim que nós fazemos? Então, na nossa vida é a mesma coisa. Quando nós temos qualquer dificuldade, não só em dificuldades, mas no dia a dia mesmo, todas as nossas ações devem ser norteadas pelo manual de Deus para a minha e para a sua vida. A palavra de Deus, ela é isso. Ela é um manual de vida para nós seguirmos durante a nossa trajetória aqui neste mundo. Não é somente na igreja, durante os cultos, que nós devemos abrir, entender a Bíblia e aplicar a palavra de Deus. Muito pelo contrário. Nós fazemos isso na igreja, nós entendemos, nós ouvimos a palavra, nós nos dedicamos na nossa casa em meditar na palavra de Deus, justamente porque nós precisamos entender a palavra de Deus para podermos aplicar na nossa vida, no nosso comportamento cotidiano, no nosso comportamento diário. Então é para isso que nós precisamos conhecer, para que nós possamos aplicar os ensinos da palavra de Deus no dia a dia e agir de acordo com as orientações que o Senhor tem para nós. Então, um versículo-chave aqui
dessa palavra é aquele de Amós 8:11 que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos, nós estamos sedentos e nós somos satisfeitos quando nós ouvimos, quando nós praticamos, quando nós obedecemos a palavra de Deus no nosso cotidiano e assim nós agradamos ao Senhor. Você tem agradado ao Senhor? Você tem seguido a palavra de Deus nas suas ações diárias? Você tem procurado praticar a palavra de Deus? Eu sei que o Espírito Santo tem te fortalecido, tem te capacitado. Foi uma promessa da parte do Senhor que Ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco aqui. E o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. E você, com a ajuda do Espírito Santo, você tem seguido aquilo que a palavra de Deus determina que você siga? Então nós temos aqui que os princípios de vida e conduta traçados na palavra são superiores aos princípios da ética científica. A tarefa da Bíblia, além de revelar a pessoa de Deus, é dizer quem é o homem, qual é a sua natureza, qual o verdadeiro significado e propósito da sua vida. Muitas pessoas vão buscar isso em outros livros, em outras coisas, mas a palavra nos dá essa resposta. Como o homem deve ser, o que é verdade, o que é justiça, retidão, o que é moralmente certo e errado, o que é uma vida correta, como devem ser os relacionamentos interpessoais, qual a posição dele para o seu Criador e para com o seu Salvador Jesus Cristo, quais as implicações do senso de dever, de obrigação moral dele para com Deus e para com o próximo. Todas essas respostas, meus irmãos, de todas essas perguntas que eu fiz, nós encontramos na palavra de Deus. A palavra de Deus é o único livro e é suficiente para que nós possamos ter uma vida correta, uma vida baseada naquilo que Deus tem para mim e para você. Nós não precisamos de anexos. Nós não precisamos que a palavra de Deus seja atualizada. Ela é o livro mais atual que possa existir na face da terra. Então nós não precisamos de atualizações. Nós não precisamos adequar a palavra de Deus ao mundo que nós vivemos. Não, muito pelo contrário. Nós é que precisamos adequar a nossa vida, enquadrar a nossa vida naquilo que a palavra de Deus nos fala, naquilo que a palavra de Deus nos diz. Amém? E a Bíblia, ela em 3 segmentos, ela é importante para nós na sociedade. Em primeiro, na família, não é? O padrão divino instituiu uma ordem de autoridade e de responsabilidade que nos é revelada na palavra lá em 1 Coríntios 11:3. Então, o que diz a Bíblia na família? Diz assim, Paulo dizendo aos Coríntios: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Também a respeito dos filhos, Paulo diz em Colossenses 3:20: Filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então aqui nós vemos que Deus organizou a família, estipulou um princípio de chefia, um princípio de autoridade, na qual todos nós, dentro da nossa família, devemos seguir. Lá, a relação conjugal entre o homem e a mulher, lá em Efésios 5, 22, 25 e 33, diz assim: Olha, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor,
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, a ordem de Deus, a orientação de Deus para os cônjuges é esta que está em Efésios 5, 22, 25 e 33, que nós acabamos de ler. Esse é o manual de Deus para o casal, para que o casal seja feliz, para que o casal tenha êxito, para que o casal viva sob a orientação do próprio Deus. Depois Deus dá uma orientação no convívio e relacionamento dos filhos para com os pais. Filho, preste atenção nessa palavra, Efésios 6, 1 a 2. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha só a orientação de Deus para você que é filho. Você precisa ser obediente a seus pais e você precisa honrar os seus pais. Você tem feito isso como filho? Você tem sido obediente? Ou você tem sido intransigente, desobediente, desrespeitoso com seu pai? Se você tem sido assim, hoje é o dia que você pode corrigir esse traçado dentro da sua vida. E também a relação dos pais para com os filhos. Os pais também têm responsabilidade sobre os filhos. Efésios 6:4, que diz assim: vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que texto importante! Tem pai que fica lá espazinhando, irritando a vida do filho. É um tormento na vida do filho. Nós não podemos ser assim, meus irmãos. Nós precisamos criar, admoestar e sustentar o nosso filho baseado nesse texto da palavra de Deus, orientando o nosso filho o caminho que ele deve seguir, orientando aquilo que ele deve ter de ações de acordo com o que diz a palavra de Deus. Precisamos ensinar, precisamos pegar os nossos filhos pelos braços, pela mão e guiar o nosso filho no começo de vida. E depois, quando ele crescer, ele já sabe o caminho do Senhor. Ele foi criado no caminho do Senhor. Então ele tem todas as ferramentas para ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Amém? Então esse é o compromisso que nós temos na nossa família. Mas aqui esse texto, esse livro, ele fala do compromisso do cristão para com a sociedade. Olha lá, no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, Êxodo 20, a responsabilidade social do homem aparece com clareza nos 6 últimos mandamentos. Honra teu pai, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. No Novo Testamento, a base do julgamento futuro é a nossa responsabilidade social. Lá em Mateus 25, do 31 a 46, trata desse assunto. Nós temos lá: tive fome, tive sede, era forasteiro, estava nu, enfermo, preso. Então todas essas necessidades impõem ao cristão, a mim e a você, responsabilidade social sobre essas pessoas que estão em dificuldade, estão sofrendo essas situações que eu acabei de ler aqui. Amém? E a responsabilidade social do cristão não tem relação alguma com a ideologia político-partidária do cristão. Meu querido, nosso manual não vem da esquerda, não vem da direita. Nosso manual de vida vem da palavra de Deus. Lá é a fonte de água viva para mim, para você, termos uma vida digna
correta, obediente, de acordo com o que Deus quer para cada um de nós. Esse é o nosso maior manual, meu querido. Amém? Então a Bíblia na sociedade, temos uma grande responsabilidade diante da sociedade. Não se furte, não se omita na sua responsabilidade social. E por último, a responsabilidade do cristão perante a sua igreja. A Bíblia é a voz da igreja, é o sentimento da igreja, é o único manual da igreja na qual eu já falei aqui. Em nenhum serviço da igreja a Bíblia pode ser dispensada, colocada de lado. Jamais! Ela é um manual de doutrina, de ética, de administração, de serviço e de conselho para a igreja. Nós temos lá aquele texto de Lucas 4, de 16 a 20, que fala que Jesus, quando foi para Nazaré, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. E aí tem o texto: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Então, o próprio Jesus, ele deu importância à palavra. Quando ele visitou aquela sinagoga, ele pegou o livro do Antigo Testamento, o livro que as pessoas, que os profetas falaram lá atrás, e ele próprio leu e explicou e fez uma contextualização ali com aquelas pessoas. Então, se o próprio Jesus fez isso diante da igreja, diante da sinagoga, eu e você também devemos fazer na nossa igreja local, em cada trabalho que a gente colocar a mão, em cada ministério, em cada comitê que já foi estipulado na nossa igreja, que o nosso manual para o nosso comitê, manual de ética, manual de respeito, manual de obediência, manual de consideração, manual de comportamento seja baseado na palavra de Deus. E agora eu pergunto, como que tem sido o seu comportamento diante da igreja local, diante dos seus irmãos, diante do comitê que você faz parte, que você está, que você levantou a mão e foi voluntário para o serviço, para o trabalho? Como está o seu comportamento? Você tem sido ético? Você tem sido aquela pessoa em que nós podemos realmente contar com o seu trabalho, contar com a sua disponibilidade, com a sua disposição? Você tem sido aquela pessoa respeitosa perante o grupo que você está inserido? Você respeita opiniões, você ouve opiniões, ouve as pessoas, você respeita as pessoas, você está engajado com toda a sua vida, com toda a sua força nesse ministério que Deus te colocou? Você tem observado os preceitos bíblicos nesse ministério, nesse comitê que Deus te colocou? Então hoje você tem a oportunidade de fazer isso, de você reavaliar o seu comportamento na sua casa, perante a sua família, perante o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, perante a sociedade em que você vive e perante também a igreja local em que você está. Olha que grande oportunidade que Deus te deu hoje, de você fazer uma autoavaliação. E a autoavaliação é para que eu e você andemos naquilo que Deus tem para que nós possamos andar. E que possamos frutificar em todos esses locais que eu falei, não só na nossa casa, não só na sociedade, mas na igreja local. Então que você pegue essa palavra de hoje, meu querido, pegue o manual da sua vida, que é a palavra de Deus, e utilize esse manual em todas as áreas que permearem a sua vida, e você vai ver como isso vai fazer diferença, como você vai ter uma vida mais feliz, mais alegre, mais produtiva, mais abençoada,
e as pessoas que estão ao seu redor poderão notar essa diferença. E você será um testemunho vivo da Igreja de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, possa te dar um domingo, um final de ano maravilhoso na presença dEle e que você seja uma grande bênção. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.